Fala pessoal, nesse vídeo quero conversar um pouco com vocês aí sobre um tema popular aí nas redes, né? Não sei se já passou um pouco a febre desse tema, mas é sobre o apodrecimento cerebral, brain rot. Talvez você já ouviu esse tema. Sabe esses temas na internet que você vê que está ganhando força, né? E você viveu isso ou está passando por isso, mas ainda não deu um termo para isso, né? Essa reflexão sobre esse tema que eu vi, né, essa semana passada, eu carrego ela mais ou menos no mínimo, uns 6 anos na minha vida. Quando eu percebi essas questões na minha vida, talvez mais as dificuldades em relação a esse tipo de desgaste mental, né, que é esse tema, eu comecei a perceber na minha vida e assim eu comecei a mudar. Já não estava contente muito com a situação, né? E assim me fez eu mudar. Então, o que que é esse tema? Para você que ainda não ouviu falar sobre isso e causa um certo espanto, né? Como assim o cérebro está apodrecendo, está morrendo, alguma coisa nesse sentido, né? E nada mais é esse tema, pelo que eu pesquisei, não vou aprofundar muito nesse tema, até porque eu não tenho um conhecimento profundo sobre isso, sobre a psicologia, sobre realmente o cérebro, o que acontece. Isso eu não tenho tanto conhecimento, mas eu quero relatar um pouco na minha vida, como esse termo, agora dado o nome a isso, né? Como isso influenciou na minha vida, na minha trajetória, um pouco também em relação à leitura. Quero fazer algumas aplicações em relação à leitura. Então, o que que esse termo ele quer dizer? Ele diz que o apodrecimento cerebral está ligado a um desgaste mental ou uma deteriorização intelectual. O cérebro ele está perdendo a sua capacidade muitas vezes de pensar, de raciocinar, de se concentrar, e isso está associado, eles associam esse termo a um consumo excessivo de conteúdos digitais, rápidos, superficiais e de baixa qualidade. E quais são os problemas que vêm com essa questão? Então, dificuldade de concentração, memória ruim, fadiga mental, irritabilidade e ansiedade e perdas de interesse. Eu vivi isso na minha vida. Eu até tiquei aqui pensando em o que que eu ia trazer nesse vídeo, né? Mas o que que eu realmente sofri em relação a isso? Tudo isso que eu falei, eu tive em um período da minha vida, um período no qual eu estava muito ansioso, estava com a memória ruim, fadiga mental, dificuldade de concentrar, perda de interesse, passava longos períodos na internet, principalmente em vídeos curtos, né? Passando mesmo a tela sem focar em nada, sem aprender nada, somente recebendo informação, informação, informação. E algo interessante que acontecia, que eu lembro que às vezes eu passava 2 horas ali só vendo vídeo curto, e quando passava essas 2 horas eu sentia que a minha mente estava pesada, assim, sabe aquela névoa mental que você não consegue pensar em nada, você não tem nenhum tipo de reação, né, com os sentimentos. Parece que você realmente fica num vazio existencial. Esse é o termo, né? Vazio existencial. Você perde o sentido da vida muitas vezes. Você perde a vontade de fazer as coisas. Você perde aquilo que é mais essencial. Você perde o que você sabe sobre você mesmo. Então, aquelas questões que você tinha ah, na sua vida, que curso que eu vou fazer, o que eu gosto de fazer, isso parece que se dilui, né? Quando você abusa realmente do uso da rede social. Eu não sou totalmente contra a rede social, eu tenho meus pontos, o qual eu gosto da rede social, mas eu tenho alguns pontos negativos em relação à rede social. Então eu continuo usando, só que agora de uma maneira equilibrada. Eu fui para os dois hemisférios, né? Não usar nada de rede social, desinstalar aplicativos no meu celular, também no outro usar muito, e agora eu priorizo pelo equilíbrio e eu uso bem menos.
eu saí da maioria das redes sociais que eu tinha. Eu não cheguei a pegar o Twitter, né? Não quis, na verdade, não tive interesse, ainda bem, mas era forte mesmo no Instagram. E isso agora eu tenho quase posso dizer assim que eu nem uso o Instagram ao longo do meu dia. Então, alguns períodos assim bem curtos, que às vezes eu deito e abro ali o Instagram só para dar uma olhada, mas o meu forte mesmo agora é o YouTube. E eu tenho que cuidar realmente para que o YouTube seja saudável na minha vida, né? Eu gosto muito do YouTube, da plataforma, e até por isso que eu estou produzindo vídeo para o YouTube, que eu gosto do formato dos vídeos mais longos, eu consigo fazer reflexões mais longas, acompanhar conteúdo mais longos. Mas isso eu vivi na minha vida por um período, estava enfrentando, até cheguei a tomar remédio para ansiedade em um período da minha vida, e eu já, assim, eu comecei a ver na minha vida essas questões e precisava mudar. Foi algo que eu precisei tomar uma atitude na minha vida. Eu sei que muitas vezes é difícil você tomar essa atitude, né, de mudança, de querer melhorar. Às vezes você está tão presa que você precisa de ajuda de um profissional. Eu fui buscar essa ajuda, tomei remédio e junto com os remédios de ansiedade eu fui buscando meios para que eu viesse a enfrentar essas questões. Então uma das coisas que eu fiz foi estudar, buscar pessoas que falavam sobre isso. Na época eu li bastante livro do Augusto Cury falando sobre isso, ansiedade, tem até alguns livros dele aí que eu li no Kindle, ferramentas que eu podia lidar com isso e fui aprendendo mais sobre a minha mente, sobre os meus comportamentos, como que eu estava influenciando a minha mente a permanecer nesse loop, né? Você fica preso e você tenta mudar, você desinstala o aplicativo, mas de repente você migra para outro aplicativo e assim você fica nesse loop infinito, só recebendo informação e cada vez mais vazio, né? Eu me sentia exatamente assim, cada vez mais vazio e cada vez mais queria ficar nesse loop assim. Uma das coisas que eu coloquei na minha vida que me ajudou muito foi o exercício. Então eu comecei a correr, sair um pouco do celular. Eu acho que o primeiro ponto para a gente organizar aqui foi que eu comecei a gradativamente sair desses conteúdos rápidos. Então, gradativamente, por que eu digo assim? Porque se você sair num soco só, você vai... é mais fácil você retornar para essas questões. Então eu fui tirando da minha vida aos poucos. Saí, comecei a priorizar momentos sozinho, sem o celular. Comecei a priorizar momentos, por exemplo, com a minha esposa, sem o celular. Algo que eu comecei a fazer quando eu estava fora da minha casa, em um ambiente social com pessoas, eu não pegava o celular. Eu me forçava, eu olhava todo mundo com o celular e eu ficava ali parado. E eu falava, cara, não posso ser dominado por esse celular. Eu tenho que ficar momentos sem ele. Aí nisso eu comecei a estudar mais sobre isso, sobre a minha mente, comportamento. Aí eu incluí a corrida na minha vida, que foi algo extraordinário a corrida. Eu treinei bastante, fiz uma prova de 21 km, tem até algumas medalhas ali que eu deixo pendurada para mim sempre olhar e pensar nesse momento da minha vida. E eu ainda continuo correndo em menos quantidade, mas ainda continuo correndo. E a corrida me ajudou muito. A alimentação também eu mudei. E tudo isso fez com que eu saísse dessa condição. Isso, de certa forma, desenvolveu quem eu sou hoje. É isso que eu estava pensando. Porque hoje eu estou vivendo algumas questões da minha vida, né, profissional, também umas questões aqui na minha casa. E, cara, a maturidade que eu ganhei por deixar de viver imerso em conteúdos digitais, rápidos principalmente, e passar para conteúdos que me desenvolveram, cara, foi absurdo, assim. Eu recomendo muito você procurar um esporte que você gosta, porque o esporte, ele te dá essa questão do desenvolvimento, né? Você começa ruim, por exemplo, a corrida. Eu já praticava futebol, né? Jogava muito futebol na minha época de adolescência, juventude e tal. E a corrida foi um pouquinho mais fácil para mim começar, né?
Eu já comecei correndo 3 km, aí fui passando para 4, 5, 6, 7, 8, até chegar nos 21, que foi a maior distância que eu corri. Mas o esporte ele te dá esses níveis que você vai subindo. E você vai melhorando o seu físico, a sua mente. A corrida tem uma questão que você, quando está correndo, você pode ficar pensando. Eu me esforcei para correr sem fone de ouvido, sem escutar nada, sem colocar nada, assim, para eu realmente observar aquilo que está à minha volta e fazer essa reflexão mental. Então, quando eu passava longos períodos na internet, com redes sociais, eu percebia que eu ficava com a mente ofuscada, né? Essa mente fraca, com pensamentos com uma fadiga mental, memória ruim, pensamentos fracos. E eu percebi que quando eu incluí a corrida na minha vida, e estudo e leitura, cara, mudou totalmente a minha forma de pensar e, assim, a minha forma de organizar as minhas ideias. A corrida tem isso. Você passa 20 minutos, 30 minutos correndo, você consegue organizar as suas ideias. Você consegue, talvez um problema que você tinha que resolver, fica mais claro na tua mente. Talvez uma decisão que você precisa tomar, você consegue pensar e pontuar cada coisa. A corrida é excelente para essa questão. Alimentação, estudo, leitura. Eu comecei a ler, então aumentou muito a minha capacidade de concentração, a minha capacidade de absorver as coisas. Isso, cara, foi o que eu fiz para sair realmente desse desgaste mental, desse apodrecimento do cérebro, né? Eu sentia realmente que tinha perdido muito da minha capacidade cerebral. E se você quer desenvolver uma vida de leitura, você precisa se preocupar com isso, né? Se preocupar como que tá, como anda a sua saúde mental, como está os seus pensamentos, a sua mente, como que está a sua rotina, será que você não tem usado demais a rede social? Será que você não está passando por esse momento, né, do apodrecimento da sua mente? Qual pontos, né, que você tem vivido? Eu passei por isso e hoje eu colho os frutos de uma mudança que eu precisei fazer. Então foi assim que eu fiz. Eu coloquei hábitos de desenvolvimento na minha vida, visando o crescimento pessoal, e tirei esses hábitos que estavam me apodrecendo, digamos assim, usando essa palavra, que estava fazendo com que eu tivesse essa perca na minha performance. Então eu não sei que ponto que você está nessa reflexão, e eu gostaria de deixar esse relato de como que eu enfrentei isso na minha vida. Eu enfrentei isso, ainda estou vencendo isso, né? Todos os dias você precisa escolher esses hábitos, não é fácil, muitas vezes você buscar o desenvolvimento pessoal, vai haver dificuldades na sua vida, mas eu me sinto muito melhor hoje do que eu estava há 6 anos atrás, quando eu estava enfrentando essas questões na minha vida. Então deixa aí um comentário se você está passando por isso, como que você tem enfrentado. Eu quero muito ouvir a sua opinião. Então isso vai fazer com que eu gere outras reflexões e talvez a gente possa fazer um vídeo, comentar e conversar sobre esse tema, sobre a leitura, sobre livros, como isso tem te ajudado, como que você enfrentou esse problema ou está enfrentando esse problema. Você que me acompanha até aqui, muito obrigado, deixa o seu like, não esqueça de se inscrever no canal. Esse canal estou começando faz pouco tempo, tenho poucos inscritos e a sua participação será muito importante para mim.